Olá para todo mundo, seja todo mundo bem-vindo aí ao My Linux. No vídeo de hoje, então, vou estar, vamos estar aí implementando a questão da tecla do teclado, beleza? Para a gente poder apertar o número do teclado para poder ser imprimido no display da nossa calculadora, ok? Vamos começar então com o Enter, o Enter aqui do nosso teclado, tá? Para quando a gente for, ao invés de estar abrindo aqui novamente. Ao invés de apertar no igual aqui, como a gente está fazendo com clique, a gente, quando apertar o Enter, a gente vai, se tiver uma soma aqui, um cálculo mágico, a gente vai estar então calculando a operação que tiver aqui dentro. Como tudo se refere ao que tiver dentro do nosso display, as teclas vão estar vinculadas ao nosso display, beleza? Então, indo aqui até o nosso display, que display calculadora, ok, mesmo. Embaixo do display do set self texto variado, ponto .set, a gente vai começar então a definir nossas teclas, tá? Que a gente vai estar usando. Para definir uma tecla, a gente precisa de um nome, comando que identifique uma tecla, tá? Na configuração do tkinter, e a gente vai colocar uma vírgula e depois uma função para fazer algum evento com essa tecla. Então vamos estar implementando aqui com self.display calculadora, já que vai estar sendo feito os eventos para a gente ver no display, beleza? Então, em cada elemento do tkinter, botão, seja o mouse, seja um text, uma caixa de texto, um entre, como o nosso, como esse display que a gente está implementando aqui, são, todos eles têm uma função chamada bind, tá? Bind. Aqui tem umas variações, mas todos eles têm essa função. Essa função ela é especializada em dar oportunidade da gente setar teclas no teclado, ok? Aqui ele dá algumas ideias, alguns nomes, né? Ó, beleza? Aqui a gente tem algumas ideias. O Enter do lado direito, tá? Onde fica o numpad, se chama Return. Para adicionar então essa tecla aqui do Return, a gente vai estar definindo aqui, entre aspas duplas, uma tag com o nome da tecla. Nesse caso aqui é uma tecla especial, é um nome reservado, tkinter, chamado Return, beleza? Uh, Depois da vírgula, depois das aspas, a gente vai colocar uma vírgula, e aqui a gente vai setar uma função, e a gente vai criar essa função para poder chamar a função toda vez que a gente apertar no Enter, ok? Então, está declarando uma função aqui com self, para poder ser acessível em qualquer parte de outras funções que tem o self, beleza? Para mim poder ter acesso a a minha tecla Enter.
ok? Eu vou estar criando aqui self.tecla. Nesse caso a gente quer saber o cálculo, então a gente vai estar criando uma tecla de cálculo. Tecla cálculo. Como aqui a gente não está preocupado com parâmetro, nem passar parâmetro, nem eu utilizar a função para n elementos do tkinter, então a gente não precisa usar o lambda, beleza? Para isso, e nem o command. O command ele é somente para um elemento, uma classe específica, como botão ou o próprio entry, ok? Para o bind, a gente não precisa nada disso, se a gente não quiser, beleza? Só declara aqui o nome da função e agora a gente precisa criar então essa função. Essa função aqui eu vou estar criando lá embaixo, aqui embaixo de tudo. Tá criando aqui uma função, define uma função, o nome de uma função chamada tecla cálculo. Beleza? Tecla cálculo. Cálculo aqui a gente vai estar definindo. A gente vai estar definindo a função da tecla Enter. Nesse caso, então, a gente vai estar se referindo a ela mesmo, self. E um evento. Nesse caso, quando eu quero, como eu não estou passando nenhum parâmetro, nesse caso aqui a gente diz que é um evento, tá? Um evento que a gente está passando aqui pode ser evento assim normal ou evento, tá? Vou deixar assim, event, para vocês já ir se acostumando com esse nome, porque se vocês seguirem aí, vai ser muito frequente esse nome na vida de vocês, beleza? 2 pontos e eu vou colocar aqui um printf nessa variável de event. Beleza? Vamos ver o que ele vai pegar aqui para nós. Beleza, isso aí. Uh, vou estar executando nossa calculadora. Aqui então, a gente tem o nosso display. Eu vou estar apertando o Enter. Ó, reparem que eu estou apertando o Enter, tá? Ele tá me parecendo vários códigozinhos aqui. Então a gente tem o nome, chama return, e a gente tem o código dessa tecla, ok? E a gente tem a posição do cursor no qual a gente está apertando o Enter, basicamente, né? Porque a gente está em cima do display, ok? Então já está funcionando a tecla Enter para fazer o cálculo. Bom, beleza. Para ter mais detalhes da tecla que está sendo pressionada, ó, a gente tem uma função aqui implícita chamada char, que vai mostrar o caractere, o nome específico da tecla, basicamente. Beleza? Como está retornando aqui uma string, basicamente, é um char. Então, é para ele mostrar alguma coisa aqui para nós, ok? Vou executar novamente, selecionar aqui o display, vou apertar o Enter. Ó, reparem que ele só está retornando
o valor padrão, que esse enter significa o sistema como uma resposta, tá, do teclado. O enter ele é apenas um comando de retorno de alguma coisa, que nesse caso não existe por enquanto, ok? Para ele se alguma coisa a partir de agora, a gente vai dizer o seguinte: se, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu já vou calcular ele, tá? A gente já possui uma função chamada calcular. Eu vou chamar com self. Eu estou passando por self aqui, por parâmetro, variável. Então eu tenho acesso a outras funções, incluindo a calcular. Tá? Vou passar aqui o calcular. Vamos ver o que vai acontecer aqui embaixo. Ou seja, se eu apertar o calcular, o enter ele tem que calcular uma função, uma operação feita. Ok? Então vamos lá. 5 mais 8. Se eu apertar o enter, o que vai acontecer? Eu apertei o enter e ele calculou. Beleza? O enter aqui do meio. Tá certinho. Só que agora eu não tenho mais nenhum número. Lembrando que eu faço um cálculo por vez. Se eu apertar o enter novamente, o que vai acontecer? Reparem que ele deu um erro aqui, tá? De exceção. A gente tem como tratar essa exceção também no Python, tá? Para tratar exceções de erro, para não acontecer isso e o programa não parar, ou seja, se ele faz uma operação por vez, se eu apertar o Enter, eu não quero que o programa termine. Eu quero que o programa continue até eu digitar alguma outra coisa. Para isso acontecer, a gente usa muito o tratamento de exceção, que a gente chama. Tá? Na maioria das linguagens, tá? Se chama o try catch. Aqui no Python, a gente chama de try e except. Como é que isso é feito? A gente dá um enter, digita try, dois pontos, diz que a gente informa o que a gente quer fazer nesse código. E se por acaso retornar aquele erro que a gente viu, esse erro aqui, esse erro é uma exceção. Mas se eu não quiser que apareça esse tipo de coisa, se eu quiser que apareça um erro tratado, a gente faz o seguinte. A gente coloca except, dois pontos, e vamos informar que tipo de erro acontece aqui. Beleza? Nesse caso, como ele não vai mais bugar nosso programa, a gente diz digite alguma coisa. Tá? Digite alguma coisa. Porque ele só vai começar a fazer a operação se eu digitar novamente um número, depois um operador e depois um outro número. Beleza? Vamos ver isso aqui acontecendo agora na prática aqui. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar o terminalzinho. Vou executar novamente ali para ver. Vamos lá. 5 vezes 6. Vou dar um Enter. Ele calculou. Deu 30. Se eu apertar o Enter novamente, reparem na mensagem que vai aparecer aqui para nós agora. Ó, ele está nos informando com uma forma tratada. Ele pegou o erro
e gerou e converteu nessa exceção que a gente definiu essa exceção com aquele erro. Eu tô dizendo, olha, digite alguma coisa, beleza? Assim fica muito mais informativo para o usuário saber o que está acontecendo. Agora eu sei que se eu digitar então 5 vezes 5, é um Enter, eu consigo calcular. Se eu digitar então um Enter sem ter adicionado os números, ele não vai conseguir, ó. Digite alguma coisa, ok? Só que ele não vai travar. Com a exceção tratada, ele não trava o programa e deixa a gente usar o programa de forma livre, sem travar o programa, sem dar estouro de memória, beleza? Sem nada disso, ok? Então é isso que é um tratamento de exceção, ok? Bom, esse foi então a tecla Enter, teclado, que a gente usa para saber o resultado, ok? No próximo vídeo, a gente vai estar vendo as outras teclas, no caso numérica, tá? Do teclado, basicamente, ok? Então, até o próximo vídeo. Falou, fui. Tchau pra vocês aí.